Capítulo 383. Audrey quase teve certeza de que tinha sido feito pelo adorador do Senhor louco quando ouviu a descrição da cena familiar. De repente, ela sentiu uma forte sensação de imersão, participação e orgulho. Aquele era um traficante de pessoas cujas mãos estavam manchadas de sangue e maldade. A carta-julgamento é a retribuição decretada contra ele em nome da justiça. O veredicto foi enforcamento, decapitação ou queima na fogueira. A carta imperador deveria ser um símbolo de sua identidade. Foi este o adorador que se infiltrou no Museu Real e roubou a carta da blasfêmia do Imperador das Trevas? Audrey deixou sua imaginação correr solta por um momento. Ela pretendia pressionar para obter mais informações e detalhes mais sutis, mas pelo olhar no rosto de seu pai, o tom de sua voz e a cor de suas emoções, ela poderia dizer que ele ainda não sabia o que estava acontecendo. Portanto, só conseguiu suprimir sua curiosidade e planejou perguntar a seu bom amigo, Cance Leersen, do MI9. Embora perguntar diretamente a Cance sobre isso se adequasse à minha imagem nesse aspecto, isso ainda seria bastante abrupto. Também entraria em conflito com minha identidade como nobre. Vou pedir a Anne para preparar alguns convites para um chá da tarde, enviando-os separadamente para Glenn, Cance, Murray, Christine, Jane e os outros. A maioria deles está interessada em misticismo, então eles se sentiriam interessados em alguém conhecido como o herói bandido imperador das trevas. Sob minha orientação, eles podem me ajudar a fazer muitas perguntas que não seriam convenientes para mim. Está decidido. Audrey desviou a atenção e mordiscou seu café da manhã. Ela acreditava que os adoradores do Senhor Louco não teriam lidado com Capim apenas para punir o mal, uma vez que não estava de acordo com sua identidade e status. Claro, se Audrey ainda fosse a mesma Audrey que acabara de ingressar no clube de tarô alguns meses atrás, então ela definitivamente estaria disposta a aceitar tal explicação. Caso contrário, não teria escolhido a carta da justiça como seu símbolo. Depois de viver por tantos encontros e tantos assuntos, ela sentiu que havia amadurecido muito e não era mais tão inocente. Ela acreditava que deveria haver fatores mais importantes e essenciais por trás desse assunto, como um deus maligno ou uma organização secreta na qual Capim estava envolvido. Espero que Cance possa fornecer alguma informação útil, Audrey pensou com antecipação. Reticências. Rua Minsk, número 15. Klein estava comendo pão branco com geleia e folheando os jornais do dia. O quê? Um cofre? Enquanto lia, quase engasgou com a própria saliva. Não fui eu não fale besteiras. Em sua mente, Klein imediatamente rejeitou a descrição de seu roubo no cofre 3 vezes. A situação era premente e, para obter pistas, tudo o que ele fez foi vasculhar o cofre para ver se havia algum documento ou evidência importante, apesar de ter encontrado o cofre. Ele não pegou nada e rapidamente saiu do cofre e foi para outra sala. Claro, Klein, em seu estado de corpo espiritual, também sofreu alguns danos da explosão de gás, e o peso total dos itens que ele poderia carregar foi bastante reduzido. Havia apenas barras de ouro, joias, escrituras de terras, escrituras de casas, antiguidades e outros itens no cofre, que não eram convenientes para ele levar ou não havia como lavá-los. Talvez ele tenha um lugar reservado especialmente para dinheiro, mas infelizmente não o encontrei, nem tive tempo de procurá-lo. Klein murmurou silenciosamente para si mesmo, confirmando que foram os investigadores subsequentes que dividiram todo o conteúdo no cofre. Ele olhou para o jornal, tomou um gole de chá preto e expirou lentamente. Sorriu interiormente. Herói bandido imperador das trevas. Eu gosto desse nome. Depois do café da manhã,
Klein vestiu sua sobrecasaca grossa trespassada e meia cartola, e segurava uma sólida bengala preta. Abrindo a porta, ele saiu da rua Minsky para a pista do Machado Quebrado, no limite do Burgo Leste. Foi lá que Daisy desapareceu. Depois de finalizar seus planos ontem, e antes de se comprometer com sua operação, ele deliberadamente fez uma viagem para a pista do Machado Quebrado para procurar pistas seriamente. Ele bateu nas portas das casas próximas e perguntou se eles tinham visto alguma garota como Daisy. Embora Klein não acreditasse que os Beyonders oficiais pensariam que uma família pobre seria capaz de contratar o herói bandido que tinha pelo menos a força de um Sequência 6, ele acreditava que havia uma probabilidade maior de que a investigação ser direcionado para os segredos em que Capim estava envolvido, complementado por quem estava vigiando Capim recentemente e outras investigações periféricas. Ele ainda decidiu cautelosamente fazer um show e tentar o seu melhor para representar todo o ato. E se um dos executores Beyonders perdesse a cabeça e planejasse fazer uma investigação preliminar a esse respeito? Algumas famílias podem ter algumas economias e contratar outros detetives. As chances de ser suspeito como uma pessoa de bom coração como eu, que assumiu o caso ontem, são extremamente baixas. Desde que eu não seja suspeito, eles não comparariam meu desempenho no caso Lanevos anterior. Além disso, os falcões noturnos foram os que agiram anteriormente e foram atendidos pelo Departamento Especial dos Militares. O caso de Capim aconteceu no Burgo Sherwood, então os responsáveis pelo caso provavelmente seriam os punidores mandatários. A comunicação entre os dois grupos não seria tão fácil. Kate e Parker pertencem ao caminho do árbitro. Eu me pergunto se os militares vão intervir. Como ex-falcão noturno, Klein tinha uma compreensão suficiente do modus operandi das várias organizações oficiais, seus estilos de trabalho e seus hábitos de investigação. Simplificando, tenho excelentes habilidades anti-detetive. Klein deu uma risada autodepreciativa enquanto subia em uma carruagem. Ele iria continuar sua investigação sobre o desaparecimento de Daisy. Afinal, ele era um detetive particular comum que não conseguiu confirmar se o desaparecimento de Daisy tinha algo a ver com Capim. Reticências. Às 9 horas da manhã, Daisy voltou ao miserável apartamento alugado escoltada pelo policial responsável pelo bairro. Juntamente com algumas garotas lamentáveis como ela foi para várias catedrais no Burgo Sherwood na noite anterior e havia sido questionada de acordo. Incluía o que elas viram quando escaparam, o que viram quando olharam para trás, onde moravam, qual era a situação de sua família, se conheciam algum amigo fora do comum e assim por diante. Daisy, que ainda estava em estado de pânico e medo persistente, respondeu às perguntas com sinceridade. Depois disso, ninguém voltou a procurá-la. Ela dormiu a noite toda e foi enviada de volta para o Burgo Leste no início da manhã, onde foi entregue ao feroz policial que ela sempre via. No caminho, Daisy não se atreveu a dizer nada. Ela tremia de medo, e só quando entrou no apartamento onde morava é que se sentiu um pouco mais tranquila. Assim que passou pela porta, e antes que pudesse encontrar sua mãe e irmã através das roupas molhadas penduradas, ela ouviu um grito. Daisy! Freja parou tudo o que estava fazendo e, como um servo ágil, disparou entre as roupas penduradas no ar e as coisas aleatórias no chão. Ela correu para a porta e abraçou a irmã com força. Então ela soltou a mão e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, avaliou Daisy com surpresa agradável e preocupação. Você está bem? É tão maravilhoso que você finalmente voltou. Liv também se levantou de trás da pia. Ela enxugou as mãos na roupa e perguntou, esfregando os olhos, Daisy, onde você esteve nesses últimos dias? Nesse momento, o policial interrompeu. Ela foi sequestrada. Nós a resgatamos. Obrigada,
Obrigada. Vocês são ótimos demais. Liv derramou lágrimas e usou um adjetivo aleatoriamente. O policial tossiu levemente e disse: esse é o nosso dever. Você conheceu alguém estranho nos últimos dias? Liv ficou atordoada por um segundo. Esperando não se envolver em muitos assuntos ou se meter em problemas, ela disse: não, realmente não. O policial acenou com a mão e disse: tenha mais cuidado no futuro. Não tome atalhos desertos de novo. Ele não suportava a umidade e a mistura de cheiros, então se virou e saiu. Liv olhou para a filha novamente. Ela deu passos largos para o lado e enxugou as mãos na lateral da roupa antes de abraçar Daisy. Que bom que você voltou. Que bom que você voltou, ela murmurou em meio às lágrimas, sem perguntar se Daisy havia se machucado. Daisy relaxou e soluçou. Ao lado dela, Freja também chorava. Ela esticou os braços e abraçou a mãe e a irmã, respectivamente. As três choraram por um tempo antes de se soltarem. Liv enxugou os olhos novamente e disse: lave as roupas primeiro, ainda há muitas delas. Daisy, que acabara de ser resgatada, acenou com a cabeça e rapidamente se jogou em seu trabalho. Não foi até o meio-dia, enquanto elas mordiscavam o pão preto e bebiam água pura que dificilmente poderia ser considerada chá, que Liv finalmente teve tempo de perguntar: Daisy, você se machucou? Daisy balançou a cabeça. Eles só me bateram algumas vezes. Isso é ótimo. A polícia resgatou você? Um detetive gentil estava disposto a ajudar a procurá-la gratuitamente ontem, e você acabou voltando hoje. Ah, ele ainda tem o seu livro de vocabulário, Freja mencionou de passagem. Já preparada, Liv mencionou: vou pedir ao velho Coller para recuperá-lo e dizer ao detetive que você está em casa para que ele não tenha que se ocupar com esse assunto. Independentemente disso, temos que agradecê-lo novamente. Daisy sentiu-se aliviada ao responder à pergunta da irmã: não, não foi a polícia. Houve uma explosão repentina, e as portas que nos mantinham trancadas se abriram estranhamente, e nós simplesmente saímos correndo. No entanto, vi um cavalheiro no telhado. Ele usava uma armadura preta, um capacete em forma de coroa e uma capa. Ele apenas ficou lá nos observando em silêncio. Nenhum desses bandidos veio nos parar ou nos perseguir. Como tutora na escola gratuita, Daisy claramente tinha um vocabulário mais rico do que sua mãe, Liv. Uma pessoa vestida assim salvou você? Liv respondeu em choque. Ao lado, Freja curiosamente esperava pela resposta. Daisy assentiu com seriedade e disse: sim, ele é como o que o bardo disse. Um herói. Herói. Freja refletiu sobre a palavra, seus olhos tão brilhantes quanto as estrelas. Reticências. Em certa câmara secreta, um grupo de pessoas comparava cuidadosamente o caso Lanevos com o caso Capim, a partir das informações que recebiam, em busca de semelhanças entre os motivos e o modus operandi. As duas coisas não podem ser ligadas de forma alguma. A única coisa que têm em comum é o mal, ou melhor, o mal foi derrotado. O dono da carta de tarô defendeu a justiça, exclamou alguém. Pode-se confirmar que os dois casos não envolveram a mesma pessoa. A diferença de força é óbvia, e no que eles são bons é ainda mais contrastante. Embora seja possível que sua sequência tenha sido elevada, o assassino de Capim era uma espécie de espectro, ou alguém que pode mudar para o estado de corpo espiritual. Isso não é algo comum. A análise de outra pessoa foi endossada pela maioria. Portanto, a pessoa que convocou a reunião concluiu: 2 casos, 2 pessoas diferentes, mas ambos jogaram cartas de tarô. Talvez o último estivesse tentando imitar e, se for esse o caso, podemos atingir as pessoas que estão cientes do caso Lanevos. A outra possibilidade é que haja uma organização.
Uma organização simbolizada por cartas de tarô. Ponto.